agora o site já está apto. E daí depois tem algumas fotos que eu preciso rever e outras que eu tenho que lançar. Tá? Mas quando eu fizer isso, eu aviso do grupo. Bom, boa noite então. Vamos lá. Podem, por favor, pôr a presença e vamos que vamos. Maravilha. Pessoal, faltou então nós conversarmos dentro do tema do domicílio. Faltou nós conversarmos a respeito do domicílio da pessoa jurídica, né? Então veja, nós não podemos falar que a pessoa jurídica tenha residência, né? Seria um equívoco. Mas nós podemos falar que a pessoa jurídica tem sede, né? Ela tem sede e tem filiais. Ou o famoso estabelecimento da pessoa jurídica. Assim sendo, turma, a pessoa jurídica ela tem um domicílio especial, tá? Por quê? Porque esse domicílio da pessoa jurídica, ele pode ser livremente escolhido quando da criação da pessoa jurídica ou da alteração do estatuto. Então, só para quem matéria que nós vamos ver depois da primeira prova. A pessoa jurídica, ela sempre tem surgimento, nascimento em um documento. Esse documento recebe o nome de estatuto ou ato constitutivo. Contrato social, estatuto, ato constitutivo. Isso varia conforme o tipo de pessoa jurídica da qual nós estamos tratando. Né? Então, vou repetir. A pessoa jurídica, ela não tem residência. Ela tem uma sede ou um estabelecimento. Entretanto, nós falamos no domicílio da pessoa jurídica como um domicílio especial. Porque, em regra, ele pode ser voluntariamente escolhido quando da elaboração do ato constitutivo da pessoa jurídica. E aí eu dizia assim, o ato constitutivo ele pode ser um estatuto. Tudo bem, seja bem-vinda. O ato constitutivo pode ser, então, um estatuto ou contrato social, basicamente. Tá? Estatuto para associações, contrato social para sociedades. Nesse documento, já pode estar ali determinado qual que é o domicílio da pessoa jurídica. Tá bem? Agora, se não houver essa pré-determinação, aí nós vamos lá para o artigo 75, inciso 4 do Código Civil. Veja lá, o seu domicílio será o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações. Então veja, no silêncio do ato constitutivo com relação ao domicílio, o ato constitutivo não mencionou nada. Mencionou nada. Nós vamos aplicar, então, uma regra subsidiária, que é o artigo 75, inciso 4 do Código Civil, que estabelece que vai ser o local do funcionamento da administração ou da diretoria. Certo? Então, é o local dessas atividades de administração, dessas atividades de gerência, por assim dizer, né, habituais, onde os credores da pessoa jurídica, por exemplo, podem demandá-la,
não é? Para o cumprimento aí de eventuais obrigações. Eu peço desculpa, turma, antes de abrir para dúvidas. Não, esse material já estava desde a semana passada, tá certo. Então não preciso pedir desculpa de nada. Até aqui tudo bem, turma? Alguma dúvida? Maravilha. Pois não, Matheus? Se o ato. Então vamos lá. Se o ato constitutivo não trouxer previsão nenhuma sobre o domicílio da pessoa jurídica, nesse caso nós aplicaremos o contido no artigo 75, inciso 4 do Código Civil. Vou ler de novo, ó. O domicílio da pessoa jurídica será o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administração e administrações. Então é uma aplicação subsidiária para que não fique em brancas nuvens, não é, o tema do domicílio da pessoa jurídica. Beleza, Deilson. O que o Código Civil estabelece, então? Primeiro, olhemos lá no documento que criou a pessoa jurídica. Aí nós vamos olhar lá, não achamos nada sobre domicílio. Não achamos nada sobre domicílio, então vamos ao Código Civil para aplicação desse artigo 75, inciso 4, que acabei de ler para vocês. Melhorou agora? Opa, beleza. Então veja lá, a súmula 363, desculpa, pode perguntar à vontade. A súmula 363 do STF. Vou pôr aqui no chat. Tá? Só ele abrir aqui. Súmula 363 do STF. Tudo ok com súmula, pessoal? O que é súmula? Para que serve? Já foi dito isso para vocês em algum momento da vida acadêmica? Sim ou não? Só para a gente não. Brevemente. Eu também vou dizer talvez brevemente, mas vamos lá. Isso, lá em ED. Foi lá onde eu imaginei mesmo. Pessoal, uma súmula de tribunal superior. O que é a súmula? Bom, geralmente a súmula nasce com uma sequência de julgados sobre o mesmo caso, sobre casos semelhantes, por assim dizer. Né? Vários julgados do mesmo caso é impossível, né? Teria que ser vários julgados de casos semelhantes. E o tribunal, então, percebendo a repetição desses casos, para consolidar um entendimento, tudo bem, beleza, obrigado pelo recado. Para consolidar um entendimento e evitar novas demandas relativas àquele mesmo tema que já vem sido repetidamente julgado, os tribunais, então, editam uma súmula. O que é, então, essa súmula? Ela é um enunciado, geralmente curto, escrito de forma bem clara, para que, quando vierem casos que encaixam naquela súmula, eles possam gerar alguma economia processual, no sentido de, beleza, obrigado, Isa, no sentido de que o tribunal não tem que ficar se repetindo N vezes a respeito de um mesmo tema. Então aí nós chamamos isso de súmula. Hoje, no atual Código de Processo Civil, as súmulas têm uma força que talvez nunca tiveram no nosso ordenamento. Um juiz, por exemplo, de primeiro grau, um juiz da primeira vara civil de Ourinhos, para julgar contra uma súmula,
ele precisa explicar o porquê da não aplicação da súmula naquele caso concreto. Ele tem que falar, olha, o caso, embora seja parecido, tem aqui uma peculiaridade que faz com que a súmula não seja aplicável. Isso aqui é processo civil, né? Esse parênteses. Para esse tipo de atuação do juiz, ele tem que fazer aquilo que é chamado de distinguishing. Tá? E é do. Nossa, distinguir. E é do inglês mesmo, tá? Depois alguém aí que sabe melhor até pode, por favor, corrigir aí se eu escrevi certo. É aquilo que nós chamamos de distinção. O juiz diz, a súmula não cabe aqui, né? Então veja, os tribunais superiores em geral podem produzir suas súmulas, então o STF, o STJ, o TST, que é o Tribunal do Trabalho, o TSE, que é o Tribunal Eleitoral, o STM, que acho que é STM, que chama Superior Tribunal Militar, né? Todos eles produzem súmulas com essa finalidade de que lhes falei. Aí você pode perguntar, e o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele pode produzir súmulas? Pode. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região pode produzir súmula? Pode. Sem problema algum. Todos os tribunais podem fazê-lo. Justamente. Aí, agora deu. Justamente para permitir uma certa economia processual. E essa súmula, então, vincula, em certa medida, os tribunais e juízes de instâncias inferiores. Tá? Só para completar, para além dessas súmulas que já existiam no ordenamento há muitos anos, há décadas, a Constituição Federal, a partir de 2004, quando foi reformado o Poder Judiciário, foi criada a súmula vinculante. Essa é vinculante mesmo, assim, no sentido de que o juiz não pode julgar contra ela, a não ser que ele faça essa distinção da qual eu lhes falei, né? Então veja, se o juiz dá uma decisão que contraria uma súmula vinculante ou uma súmula normal, por assim dizer, a parte interessada ela pode fazer uma reclamação. Então imagina que o juiz profere uma decisão contrária a uma súmula X qualquer. E a parte que se viu prejudicada, a parte diz, olha, mas era caso de aplicação da súmula e o juiz não aplicou. Qual que é o recurso cabível ou o instrumento processual cabível? É uma reclamação. Então imagina que é uma súmula do STF que foi ignorada no julgado desse mesmo juiz ou juíza da primeira vara de Ourinhos. A parte interessada faz uma reclamação direto no STF. Olha que interessante. E quando essa reclamação chega lá, no seu conteúdo tem algo assim, claro que estou falando de forma grosseira, né? Mas o seu conteúdo tem algo assim, ó STF, tem um juiz lá em Ourinhos que está ignorando o que você disse aqui na súmula tal. O que você vai fazer a respeito? E daí o STF vai analisar o caso e ver se era realmente caso de aplicação da súmula ou não. Se for caso de aplicação da súmula e o juiz não fez, o STF pode anular aquela sentença e mandar o juiz proferir outra. Tá? Então, essa é a importância das súmulas no nosso ordenamento. Espero ter ajudado a complementar aquilo que vocês já sabiam. Tá bem? Posso fechar o parênteses? Tá bom. Então vamos lá. Ó, voltando aqui para o nosso tema do domicílio da pessoa jurídica. A súmula número 363 do STF, que eu pus aí no chat já, estabelece o seguinte, ó.
a pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência ou estabelecimento em que praticou o ato. Então, essa súmula demanda uma pequena reflexão. Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Tá com um delayzão, né? Tá com um belo de um delay, eu percebi. Mas vamos lá. Ó, essa súmula tem que ser lida com alguma atenção. Porque primeiro ela diz o seguinte, ó, a pessoa jurídica de direito privado. Bom, aqui nós vemos uma pequena distinção que nós faremos no bimestre seguinte, mas eu já adianto agora e lá depois eu repito. Quando nós falamos de pessoa jurídica, nós temos pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Exemplo de pessoa jurídica de direito público: a União, os estados, Distrito Federal, municípios. Certo? Pessoa jurídica de direito privado agora: associações, fundações, as sociedades, aquilo que nós estamos acostumados a chamar de empresa, né? São sociedades empresárias. Então, essa súmula não tem nada a ver com pessoa jurídica de direito público. Esquece. Ela se direciona especificamente para pessoas jurídicas de direito privado. Então, ó, a sociedade de economia mista, na verdade, ela é uma pessoa jurídica que tem o seu capital aberto, dividido em ações, mas o poder público tem mais da metade das ações. 51% é do Estado. E os outros 49% são de capital privado, né? Então, ela atua como se é um híbrido, né, Adeilson? Algumas normas são de direito público, por exemplo, obrigatoriedade de fazer licitação, contratar por concurso público. E outras normas são de direito privado, como realizar determinados contratos. Certo? A empresa pública, por outro lado, como por exemplo a Caixa Econômica Federal, ela é de capital 100% público. Então, ela é uma pessoa jurídica de direito público que atua no mercado competindo com outras empresas de direito privado. Né? Isso é matéria de direito administrativo, mas a pergunta veio bem a calhar. Então, ó, a pessoa jurídica de direito privado, vamos usar aqui como exemplo uma sociedade empresária. A sociedade empresária que eu mais gosto de usar como exemplo é a empresa Calçados Segundo Termo, que é a nossa empresa que nós estamos constituindo e no bimestre que vem nós vamos usar bastante. Então, a empresa Calçados Segundo Termo é uma pessoa jurídica de direito privado, tem todos nós da sala como sócios, não é? E ela pode ser demandada no domicílio da agência ou estabelecimento em que se praticou o ato. O que quer dizer isso? Suponhamos que a Calçados Segundo Termo ela tenha várias filiais espalhadas pelo Brasil. Nossa empresa deu certo, cresceu. Então ela tem filiais, ela tem a sede em Ourinhos e tem filiais em Santa Catarina, tem filiais no Rio de Janeiro, no Ceará, na Bahia e por aí vai. Será domicílio da empresa Calçados Segundo Termo o lugar onde for praticado o ato. Então imagina assim, ó, a nossa empresa fez um contrato na Bahia para distribuir calçados, botina não, é coturno que chama, né? Coturno para a Polícia Militar da Bahia. Legal? Ótimo. Só que os coturnos foram produzidos com um defeito de fábrica
que causam aí um machucado no pé do policial militar que usa esse coturno prolongadamente. E daí o município da Bahia diz o seguinte: o calçado segundo termo, eu vou processar você, porque você entregou um produto defeituoso. O Estado da Bahia não precisa entrar com ação contra a nossa empresa aqui na nossa sede em Ourinhos. Pode fazê-lo onde foi praticado o ato. Quando eu digo praticado o ato, onde foi feito o contrato. O contrato foi celebrado lá em Salvador. Então, o Estado da Bahia pode processar a empresa Calçado segundo termo lá onde assinou o contrato, ou seja, lá em Salvador. Porque, de acordo com essa súmula, não precisa ser na sede da empresa, mas sim onde foi praticado o contrato. Entenderam essa ideia, turma? Maravilha. Aí você pode se perguntar assim, mas por quê? Eu espero que sempre. Deixa eu só dar um. Opa, já deu certo. Eu espero que sempre que venha isso, sempre que venha esse tipo de explicação, tua mente pergunte por quê. Né? Nós do direito temos que ser questionadores e perguntadores, não é? E a resposta veio através do Luiz, por conta de praticidade. Porque o credor, ele tem que ter a maior facilidade para buscar a... Tudo bem, Rafael, seja bem-vindo. O credor tem que ter a facilidade maior para buscar o seu crédito, tá certo? E assim sendo, essa súmula facilita bastante a vida do credor. Isso que nós estamos falando aqui de duas pessoas jurídicas, não é? A empresa de sapato, de direito privado, e o Estado da Bahia, de direito público. Agora, você imagina se fosse um sujeito que foi na loja, comprou o nosso calçado, um par, e vai, um exemplo bem absurdo. Por um defeito de fabricação, tinha um prego na sola do sapato. E quando o sujeito foi caminhar, esse prego fincou bem no meio da sola do pé do sujeito. Pô, peraí, né? Ele vai querer o ressarcimento, tá? Embora isso seja direito do consumidor, mas serve para nós como exemplo. Podemos ir adiante? Então, vamos lá. Assumir o silêncio com concordância. Essa súmula, pessoal, ela acaba tendo reverberação, ela acaba encontrando correspondência no artigo 75, parágrafo 1º do Código Civil. Né? O artigo 75, ele trata da pluralidade de domicílios das pessoas jurídicas de direito privado. Então, repito, o artigo 75, parágrafo 1º, trata da pluralidade de domicílios das pessoas jurídicas de direito privado. E estabelece o seguinte: tendo a pessoa jurídica, mas você lê assim, tendo a pessoa jurídica de direito privado, né? Tendo a pessoa jurídica de direito privado, diversos estabelecimentos em lugares diferentes, é aquilo que nós chamamos de filiais. Cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Então, esse artigo vem a complementar a explicação que acabamos de fazer. Então, a pessoa jurídica de direito privado, tendo vários estabelecimentos, ou seja, várias filiais espalhadas pelo país, será domicílio dela qualquer dessas filiais para os atos que nessas filiais forem praticados. Né? Tranquilo? Fácil, né? Então daí tem uma explicaçãozinha aqui, né?
Se a pessoa jurídica tiver filiais, agências, departamentos ou escritórios, nunca sede, né, turma? Porque sede é uma só, mas filiais pode ter várias. Ela pode ser demandada. Eu vou terminar e daí eu vou para a pergunta, tá bem? Então, de novo, ó, tendo várias filiais em lugares diferentes, em comarcas diferentes, né? Já fizemos a explicação de comarca na última aula. Ela pode ser demandada na comarca onde tiver sido praticado o ato. Quando eu falo ser demandado, eu estou falando ser réu em processo, né, turma? Acho que tudo ok com essa informação, né? Vamos lá para a perguntinha. Tá aqui. Se a sede for Ourinhos, mas o material foi feito em Canitar, então, ó, depende. Porque aqui nós não estamos falando de cadeia de produção, né? Nós estamos falando do local onde por exemplo, de acordo com o contexto que você colocou, nós não estamos falando de cadeia de produção. Nós estamos falando de lugar da celebração do contrato, tá? Então, se a sede for em Ourinhos, mas o material foi feito em Canitar, volta para Canitar? Não necessariamente. Vai depender saber se o produto foi. Se em Canitar eu tenho filial. Se eu tiver filial e lá em Canitar o produto foi, por exemplo, negociado, aí pode demandar lá. Agora, se não existe filial em Canitar, aí tem que demandar em Ourinhos mesmo, no local da sede, nesse teu exemplo. Vê lá se melhorou ou se precisa complementar, entendeu? Ótimo. Então vamos adiante. Pois não, Adeilson. Professor, eu vou falar, acho que é mais simples. Ah, Vamos colocar o exemplo da Oi. Eu contrato a Oi aqui em Siqueira Campos. Ela não ah. tem filial, tá? Ela não tem filial. Se não me engano, a sede dela fica no Rio de Janeiro. O processo ocorre no Rio de Janeiro. Isso? Então, Intima-se é ela no Rio de como. Janeiro. Sim, é que como nós estamos falando de uma relação de consumo nesse caso, né? E às vezes a gente usa exemplos do direito do consumidor para explicar direito civil. Então, assim, a título de parênteses, como é uma relação de consumo, Adeilson, onde você consome um serviço de telefonia, o que acontece? Você, se tiver um prejuízo ou uma ação para entrar contra a operadora de telefonia, você pode entrar na sua própria cidade. Certo? Agora, então é nesse sentido. Agora, quando nós falamos aqui do domicílio contratual ou o domicílio civil que acaba envolvendo relações extraconsumeiristas, aí vem para esse regramento que eu estou falando. Agora, se é um contrato de consumo qualquer, o Código de Defesa do Consumidor permite que o consumidor, por ser a parte mais fraca na relação, possa entrar com ação no seu próprio domicílio. Então, eu tenho um problema com a Oi, por exemplo, eu entro aqui na Grande Ribeirão Claro, né, com ação contra a Oi. E ela vai ser citada e vai ter que mandar alguém para representá-la aqui em Ribeirão Claro. Entendeu? Porque ela é mais forte economicamente. Melhorou? Ah, maravilha. Podemos ir adiante, turma? É? Então vamos. Agora eu quero falar do domicílio,
das pessoas jurídicas de direito público. Então, antes de falar disso, só para recapitular. Das pessoas jurídicas de direito privado. Se ela tiver só uma sede, o domicílio é a sede. Quer dizer, tiver só a sede, o domicílio é a sede. Se ela tiver sede e filiais, os domicílios serão tanto a sede quanto as filiais para os atos onde ali forem praticados. Então, eu tenho um domicílio plural. Pode acontecer de ter domicílio plural, né? Agora, quando eu falo de pessoa jurídica de direito público, exemplo, União, Estados, Distrito Federal e municípios, que são chamados também de pessoas políticas, né? Ou entes federativos, aí o domicílio será a sede do governo, conforme o artigo 75. Então, veja lá, o domicílio da União é o Distrito Federal. Desculpa aí pela minha cachorra que tá latindo. O domicílio da União é o Distrito Federal. Tranquilo? Distrito Federal e Brasília, né? Não são necessariamente a mesma coisa, tá? Distrito Federal, então, é a sede da União. Dos estados, as respectivas capitais. Não é assim? Na capital dos estados que funciona o palácio do governo, e geralmente é um palácio mesmo, né? No município, onde funciona a administração municipal. Agora, eu quero só dar uma dica. Muitas vezes a gente vê as pessoas processando o município e coloca assim, vem diante desta apresentar ação contra a prefeitura de Ribeirão Claro, por exemplo. A prefeitura, turma, é só um prédio. É um amontoado de tijolo e concreto. Quando você vai processar um município, você vai processar o município de Ribeirão Claro, não a prefeitura, né? Tá certo? Isso é importante. Parece cômico, mas acontece com maior frequência do que nós imaginamos. Ai, vem processar a prefeitura de Ourinhos. Calma lá, jovem. A prefeitura, você não processa. A prefeitura não é pessoa jurídica. Como eu disse, a prefeitura é só cimento e concreto, tijolo e concreto, tá? Quando você vai processar o Estado, você não vai processar o Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro, né? Você vai processar o Estado do Rio de Janeiro. Quando você vai processar a União, você não vai processar o Palácio do Planalto, vai processar a União, né? Então, esse erro parece engraçado, é engraçado, inclusive, mas ele, infelizmente, ainda é bastante comum, tá? Então, veja, se eu precisar processar a União, eu só vou abrir aqui rapidamente o Código de Processo Civil, tá? Se eu preciso processar a União, turma, como é que eu faço? Eu tenho que distribuir uma ação lá em Brasília? O que vocês acham? Se eu for processar o Estado do Paraná, eu tenho que distribuir minha petição lá em Curitiba? Vamos achar aqui que eu já vou falar para vocês. É jogo rápido. Deixa eu achar aqui o artiguinho. Direito pessoal. Nananã. Olha lá, ó. Artigo 51 e 52 do Código de Processo Civil. Deixa eu... Opa, vamos lá. Vamos responder já. Vou pôr aqui, ó. Artigos 51 e 52 do CPC.
tá? Sobrou aqui, CPC. Se ainda acha alguns doutrinadores chamando de novo CPC. Bom, ele é de 2015, dá para chamar de novo ainda. Daqui a um tempo a gente abandona isso. O que diz lá? O que está escrito? Ó, é competente o foro do domicílio do réu para as causas em que seja autora a união. Então veja lá. De novo, ó, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Então, isso também para o Estado, tá? Tanto a União quanto o Estado. Se a União ou o Estado querem processar um de nós não, um cliente nosso, né? Esse nosso cliente terá que ser demandado no domicílio dele. Olha a importância, então, de saber o que é domicílio e qual é o domicílio. Então, a União, na esfera federal, quer processar o cliente, o cliente Jack. O Jack vai ser demandado no seu próprio domicílio. A União tem que vir até ele, entendeu? Agora, se a União for ré, ou seja, o nosso cliente quer processar a União, ele pode propor ação no domicílio dele ou onde ocorreu o fato que originou a demanda. Ou ainda no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Pô, professor, muita informação dessa vez. Veja, eu repito. Quando a União vai processar os administrados, por exemplo, o nosso cliente, o Jack, a União vai até o Jack, a União vai até o domicílio dele. Quando o Jack quer processar a União, ele pode fazer no próprio domicílio, no lugar onde aconteceu o fato que originou a demanda, onde tiver situada a coisa, por exemplo, um bem imóvel, ou no Distrito Federal. Então ele não é obrigado a ir ao Distrito Federal, mas ele pode fazê-lo. Ah, professor, ele não quer ir lá no Distrito Federal processar a União. Ele quer fazer no conforto do domicílio dele. Sem problema nenhum. Pode fazer. Entenderam? Essa mesma ideia se aplica para os estados. Se o estado for processar o nosso cliente, tem que fazer no domicílio do cliente. Se o cliente for processar o estado, aí ele pode fazer, ó, no próprio domicílio, no local onde aconteceu o fato que deu origem ao processo, onde a coisa estiver situada, ou na capital do estado que nós queremos processar. Fácil isso, né? Então veja, por que eu posso processar a União no Distrito Federal, entre todas aquelas opções? Porque o Distrito Federal é o domicílio da União. Por que eu posso processar o Estado do Paraná na comarca de Curitiba? Porque Curitiba é onde funciona a sede do governo, é a capital do Estado. Claro que não tem regramento para o município, né, turma? Porque o município ele vai te processar no teu domicílio, né? Boa, boa. Vai chegar lá. Nós estamos trabalhando forte para isso, né? Ribeirão ainda vai ser capital do Paraná. Na verdade, o trabalho é para que Ribeirão Claro seja a capital da região sul toda, né? Concentre tudo aqui, porque aqui tem de tudo, né? Já atende bem todas as necessidades. Mas, brincadeiras à parte, por que eu não falo do município? Porque daí a proximidade é territorial, é geográfica. Não é verdade? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Tá claro? Maravilha. Muito bom. Turma, então assim, ó, para hoje era o que eu havia programado, finalizar esse tema de domicílio da pessoa jurídica, tá?
para que a gente pudesse ir com a matéria fechadinha para a prova. E aproveitar o ensejo, então, já que estamos reunidos, não vou dar revisão, né? Mas eu só vou dar uma dica que talvez seja jogo rápido, tá? Vou usar 1 minuto de vocês. Para a prova, estudem o caderno. Os materiais estão todos lá no ambiente conhecer, tá? O que eu utilizei lá, vocês podem utilizar para estudar, sem problema nenhum. Mas estudem também a letra da lei. Isso, coloca agora então, Paola. Estudem também a letra da lei. Então você vai estudar o caderno, a doutrina e a letra da lei, tá bom? Era isso que eu tinha para avisar. O que vai cair? Tudo. Tudo que foi dado até agora. Tá bom? Eu sei que é bastante coisa, mas não tem outro jeito. No mais, então, turma, desejo para vocês uma boa semana de provas. Eu vou estar ainda online no WhatsApp para responder dúvidas, não só hoje, como sempre. Desejo a todos uma excelente semana de provas, que o Espírito Santo os ilumine, que tenham notas excelentes. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau, abraço.